noite, pessoal. Sou o professor Diego Moraes Machado, aqui do Ensino MP. Vamos falar hoje brevemente a respeito do artigo 5º da Constituição Federal, matéria extremamente concorrente nos concursos aplicados, seja pela VUNESP, Fundação Carlos Chagas e até mesmo pelo SEBRASP-CESP. Pois bem, vamos logo ao artigo 5º da Constituição Federal, fazermos uma leitura rápida, focada nas questões de concurso. Vamos lá na tela. O caput do artigo 5º, ele cita para nós: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. O nosso foco de preocupação inicial vai ser o inciso 3, vou pedir para a gente destacar ali na tela: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Volta aqui para mim, por gentileza. O que acontece? Quando a prova, principalmente a VUNESP, ela explora esse conteúdo, ela vai lá e coloca num contexto de que o indivíduo que teria sido preso, e aí coloca um crime grave nele, às vezes tortura e tudo mais, e diz lá, se o indivíduo, ou estupro, melhor dizendo, esse indivíduo que teria sido o autor de um estupro, se ele confessa mediante tortura, essa prova é válida, aí nós vamos ter que lembrar de um outro dispositivo da Constituição que diz que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Então, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Vamos olhar agora o artigo 5º ainda, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, exceto em caso, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Pois bem, o inciso 11 também é extremamente cobrado nos concursos da VUNESP, e basicamente, o que a VUNESP faz? Estou dizendo VUNESP, mas leiam: Fundação Carlos Chagas e o SESP-SEBRASP, as bancas maiores do país. Quando ela explora esse conteúdo, ela coloca lá: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar, e aí detalhe, galera, sem consentimento do morador. Lembrem, sem consentimento do morador. Caso haja o consentimento do morador, não há que se falar nas hipóteses de violação de domicílio, pois o morador está permitindo a entrada. Então o dispositivo fala sem consentimento do morador. E aí vem as hipóteses de violação de domicílio, que é o caso de flagrante delito, desastre ou prestação de socorro. Mais um outro detalhe: durante o dia, nunca à noite, por determinação judicial. Vamos agora falar a respeito do júri, também matéria extremamente recorrente nos concursos. É o inciso 38 do artigo 5º, que nós vamos colocar na tela também. Vamos lá para o inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados: a linha A plenitude de defesa, B, o sigilo das votações, C, a soberania dos vereditos e letra D, a competência para os crimes dolosos contra a vida. Quando a banca ela explora esse conteúdo para falar a respeito de júri, tribunal do júri, qual é a grande lembrança que nós devemos ter? A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O que é o dolo? Dolo é a intenção manifesta de praticar algo. Então, crimes dolosos, aqueles que têm a intenção de matar, no caso, né? Crimes dolosos contra a vida. Tomem cuidado, porque a banca vem e troca esse termo, coloca em vez de dolosos, culposos. Culposos não. Crimes culposos contra a vida não são de competência do Tribunal do Júri. Vamos falar ainda a respeito de crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Para isso, nós deveremos analisar o crime de racismo. Racismo. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, a prática de racismo, crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Qual é a dica para a gente lembrar com relação ao racismo? Lembrar que é um crime inafiançável, eu já sei disso, é verdade. É um crime imprescritível. Tem o R de racismo, eu lembro que a pena é de reclusão. R de racismo, R de reclusão. Faça essa analogia para acertar a questão. Vou pular mais um inciso e falar a respeito de ação de grupos armados contra a ordem civil e o Estado Democrático de Direito.
Então lá, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado de Direito. Pois bem, então para a gente lembrar, só existem 2 crimes no Brasil que são inafiançáveis e imprescritíveis: racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Nós vamos traçar uma mnemônica aqui: racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Lembrando que racismo escreve com R, R é para eu lembrar a pena de reclusão. Então, crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Lembrem bem, imprescritíveis. Racismo e ação de grupos armados. Unas palavras, ração é o termo que eu preciso lembrar. Com relação aos crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, nós temos tortura, tráfico, terrorismo e os hediondos. Vamos para a tela para a gente ler o dispositivo. Pois bem, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis, leio novamente, hein? Insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Voltem para cá. Qual é a grande lembrança? A gente confunde, ou melhor, o candidato confunde crimes imprescritíveis, que nós só temos 2, racismo e ação de grupos armados, com crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Temos 4. Na verdade, temos tortura, tráfico, terrorismo e os hediondos. Como eu lembro disso? 3TH. Os 3 T's de tortura, tráfico, terrorismo e o H de hediondos. Não confundamos, galera, crimes inafiançáveis e imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados, com crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tortura, tráfico, terrorismo e os hediondos. Galera, por hora é o que a gente gostaria de conversar com vocês. Para as provas da VUNESP, Fundação Carlos Chagas, CESP, SEBRASP, quando falar a respeito de direito constitucional, citar o artigo 5º, essas são as questões mais recorrentes. Até mais, bons estudos, um abraço.